Olá, graça e paz, Deus te abençoe. Que bom que você mais uma vez veio para cá para poder assistir mais um episódio do Paz na Montanha. Eu sou Alex Cordeiro, talvez você esteja aqui pela primeira vez e esse é o podcast da Igreja do Calvário em Petrópolis. Então fico muito feliz por você estar aqui e espero que de verdade edifique a sua vida, abençoe a sua vida. E hoje nós estamos no nosso último episódio dessa série de 4 podcasts e depois vamos ter mais. E hoje o assunto que vamos tratar é descanso não é fuga, é confiar em Deus. Eu não sei se você já se sentiu culpado por tentar descansar. Eu já. Às vezes eu já sofri com deitar e eu ir me deitar e ficar com coisas na mente, querer trabalhar, querer ser produtivo, terminar coisas que eu deixei, dormir durante o dia, sair de férias. Eu já lutei muito com a questão do descanso. Eu me sentia culpado e achava que eu estava perdendo tempo por estar descansando. E a gente vai conversar sobre isso, sobre descanso não é fuga, descanso é confiar em Deus. E quem está aqui comigo hoje, se você ainda não assistiu nenhum dos episódios, é a senhora Michele Cordeiro. Olá, que bom que você está aí mais uma vez, ou chegou pela primeira vez. Estamos aqui para conversarmos um pouco sobre esse assunto, pensarmos a respeito e que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa nos abençoar. E que depois disso, se você não consegue descansar, que você possa aprender a descansar no Senhor. Eu não sei se nós estamos nesse tempo, né? Nessa realidade. Quando a gente fala assim, nesse tempo, hoje em dia, parece que ninguém nunca sofreu com algumas coisas quando a gente fala desse jeito, né? Mas descansar sempre foi um problema depois da queda. Eu acho que conseguir descansar muitas vezes é um problema. Eu, particularmente, sempre lutei com descanso, né? A Michele já não tem problema com descansar. Ela tem descanso, ela vai descansar, tiver que dormir depois do almoço, vai dormir. A gente sai de férias, ela consegue descansar, mas eu sempre tive problema com o descansar. Eu identifiquei muitas vezes que a dificuldade com o descanso no meu coração era de eu estar um passo à frente, de eu não ser pego de surpresa. E muitas vezes o que eu estava expondo naquele momento é que eu não confiava que Deus ia continuar trabalhando mesmo quando eu estivesse dormindo. A gente está hoje num tempo onde as pessoas têm até tempo, ou seja, as redes sociais mostram pra gente que nós temos tempo para descansar. Muita gente trabalhando de forma híbrida ou então de home office, mas não conseguem descansar. Eu não estou conseguindo dormir, eu não estou conseguindo descansar, mas o cérebro não para, o corpo não para. E como que descansa pensando em tantas coisas e vivendo uma vida tão atribulada? É um desafio, porque se a gente for pensar, né, essa pergunta, né, que você me fez agora, como descansar diante, né, de toda essas circunstâncias, diante dessa situação. Eu acho que é um pouco mais profundo. Não é só sobre fechar os olhos, né? Não é só sobre deixar para fazer as coisas no outro dia ou em outro momento. Não é só sobre deitar, tirar uma soneca de 15 minutos. Não é só sobre você entregar. Eu acho que é mais profundo, porque quando nós temos essa dificuldade de descansar, revela o nosso coração, revela uma preocupação do nosso coração, como se o mundo dependesse de nós, como se todas as coisas dependessem de nós. E aí a gente deixa de acreditar que Deus está governando enquanto a gente descansa, como você falou. Então eu acho que é bem mais profundo, porque revela talvez uma falta de fé, revela uma incredulidade, uma inquietação da alma, revela controle da nossa alma, porque a gente acredita que somos nós que estamos no controle do universo. Então, se eu estou no controle do universo, se eu estou no controle da minha vida, se eu estou no controle das circunstâncias, realmente eu não posso descansar. Porque se eu descanso, se eu fecho os meus olhos, se eu saio de férias, se eu tiro um tempo, as coisas vai dar tudo errado, porque eu não estou ali.
Então, revela um problema mais profundo do nosso coração. Revela uma falta de confiança no governo e na soberania de Deus. E por isso que às vezes andamos inquietos, em dificuldades de descansar, porque a gente necessita disso. Parece que a gente aprendeu que para estar bem, para as coisas funcionarem, a gente tem que estar o tempo todo produzindo, o tempo todo fazendo, o tempo todo ali olhando, observando. E quando na verdade o convite de Deus é: descansa em mim, confie em mim, faça o que você tem que fazer, mas depois você descansa. Às vezes nós não descansamos porque nos sentimos culpados por não estar produzindo, talvez com a sensação que estamos ficando para trás, que o mundo está andando e enquanto a gente está dormindo, nós estamos perdendo alguma coisa, medo das coisas se desmoronarem e de acontecer alguma coisa enquanto nós estamos dormindo. E tem gente que dorme, ou gente que deita, fecha os olhos, mas na maioria das vezes não descansam. Aquele sono que você não descansa, você dormiu, acorda no outro dia, parece que não aconteceu, você não descansou. Você sonhou, levantou de noite, tudo que você está preocupado com o amanhã, preocupado com o que vai comer, preocupado com o que vai beber, com o que vai vestir. A preocupação vai arrancando o descanso e de verdade a gente vai indo para um lugar que é muito perigoso, que é não confiar que Deus não dorme, mas Deus descansa. Quando Deus termina a criação, a Bíblia diz que Deus descansou. A Bíblia não diz que Deus dormiu. A Bíblia diz que Deus descansou. E a gente, às vezes, nós estamos dormindo e não descansamos. Nós estamos acordados e não descansamos. Então é um problema sério com um princípio estabelecido no início da criação, em que o homem deve trabalhar sim, mas o homem deve descansar. E Deus fez isso. Então ele é o Senhor do descanso. Se o Criador dos céus e da terra descansou, quem somos nós para ficarmos trabalhando sem descansar em momento nenhum ou ficar preocupado ao ponto de não descansar nada? A vida está correndo, é verdade, as coisas estão andando, o mundo está acelerado, mas eu preciso descansar porque eu sou homem, eu sou um pecador e sou homem. Eu me lembro de muitos colegas, né, de ministério, pastores e líderes, de falarem assim: olha, já tem 3 anos que eu não tiro férias, tem 5 anos que eu não tiro férias, 2 anos que eu não tiro férias. Por que não tira? Porque não tem. Com quem que eu vou deixar a igreja? Eu não tenho ninguém para poder deixar. E ele fica com essa síndrome de Salvador e de que se ele sair de férias, a igreja vai acabar. Vai dar errado alguma coisa. Aí não é só questão de não descansar, é o controle também. É tentar ser Senhor e Salvador. Mas muitos que não conseguiam descansar viviam doentes. Viviam atribulados, com a mente ocupada em tentar resolver todas as coisas. E isso é um problema seríssimo. O corpo deita numa cama, mas não existe descanso. Porque a gente tem medo de que as coisas deem errado quando nós estivermos dormindo. Revela uma alma inquieta. De fato, quando a pessoa não consegue descansar, quando ela não consegue parar, realmente mostra uma alma inquieta, uma alma que não consegue confiar, né? E esse é o nosso grande desafio. Tem pessoas que até brincam comigo, né? Que eu sou muito tranquila, que eu queria ser como você, né? Eu queria, diante dos desafios, diante das circunstâncias, você reage de uma forma muito tranquila, você consegue dormir, como você falou. Eu consigo dormir e consigo seguir com a minha vida, mas isso não é uma qualidade minha, isso não tem mérito meu, né? Eu cheguei nesse lugar de descanso, porque o Senhor me ensinou a chegar nesse lugar de descanso, porque era para eu também viver assim, com a minha alma aflita, preocupada,
mas eu entendi que eu precisava entregar o controle da minha vida para Deus. Eu entendi que eu precisava confiar nele. E é interessante que as coisas estão interligadas. A gente está falando do descanso físico, mas a gente também está falando do descanso da alma. A gente não está falando só de você estar com o seu corpo cansado, o seu corpo exausto, e aí você dormir uma noite, né, tirar uns 3 dias de férias, né, 1 mês de férias, e aí você vai descansar. A gente está falando sobre o descanso da alma, que é pior do que o físico. Porque você pode dormir, você pode viajar, mas se a sua alma não encontrar descanso, se a sua mente não encontrar descanso em Deus, você vai ficar 30 dias atribulados. Você vai viajar e vai ficar 20 dias preocupado, 20 dias querendo coordenar todas as coisas, mesmo de longe, estressado, porque você não vai conseguir. Então, assim, uma coisa está ligada à outra, mas a raiz, a base disso tudo é a confiança. Então, quando a gente não consegue descansar, é porque a gente não confia. Por exemplo, eu peço você, né, o meu marido, para fazer alguma coisa para mim. Olha, Alex, eu tô te dando... você pega as crianças na escola para mim, por favor, um exemplo, né? Pega as crianças na escola para mim. Se eu não confiar em você, enquanto você não chegar em casa com as crianças, eu não vou ter paz. Eu vou ficar preocupada. Será que o Alex foi? Será que ele vai cumprir a palavra dele? Será que enquanto eu tô aqui trabalhando, ele pegou as crianças na escola? Ou será que eu vou ter que, depois do horário, ir lá buscar as crianças porque ele vai esquecer? Então, se eu não confio, eu não consigo descansar. Então, assim, a gente passa a vida sem confiar. A gente passa a vida sem confiar nas pessoas, sem confiar em Deus, sem confiar naquilo que Ele nos prometeu. Então a gente passa uma vida inquieta, a gente vive de forma preocupada, nos preocupando com todas as coisas, porque nós não conseguimos confiar em Deus. Então, se eu consigo confiar em Deus, eu vou conseguir ter o descanso físico, porque eu vou conseguir deitar, eu vou conseguir dormir, né? Porque eu sei que o Senhor está trabalhando. Eu sei que enquanto eu durmo, o Senhor não está dormindo. Eu sei que enquanto eu estou tirando no meu soninho, o Senhor está colocando as coisas no seu devido lugar. E também na minha alma. Então, uma coisa vai levando a outra. E é um exercício. É um trabalho de você se aproximar. Quanto mais você conhece a pessoa, mais você confia. Então, quanto mais você conhece a Deus, mais você confia, automaticamente mais você descansa. Então, se você quer vencer esse ciclo, né, de não descansar, de não parar, de não conseguir ter a sua alma tranquila, confie em Deus. Confie em Deus. Pregue para o seu coração, né? Confie em Deus. As promessas dele se cumprem, ele é fiel. Então, pode confiar, confia no Senhor e você obterá descanso. O que existe, né, por trás dessa dificuldade de descansar? O que está por trás dessa dificuldade de descansar? Pode ser a sensação de que tudo depende de nós. Se eu não descansar, vai dar errado. Sim. Se eu sair de férias, as coisas vão dar errado. E aí revela um ídolo do nosso coração, que é o controle. Quando eu tenho essa sensação de que tudo depende de mim, significa que eu sou a pessoa importante. Eu sou a detentora de todas as coisas, do poder de execução. Se eu não estiver, não vai acontecer. Então, assim, eu quero controlar todas as coisas. Eu quero controlar o que está acontecendo e eu quero controlar o que vai acontecer. Então, aí passamos a viver de forma ansiosos. A gente vive ansioso porque eu não só quero controlar o hoje. Não é suficiente para mim controlar o hoje. Eu quero controlar o amanhã. Não é suficiente para mim controlar a situação que eu estou vivendo. Hoje eu quero controlar o amanhã dos meus filhos, eu quero controlar o que vai acontecer, eu quero conter os danos. Então isso revela também uma idolatria do nosso coração. A pressão para ser útil, né, e produtivo. Eu preciso estar em todos os lugares, eu preciso estar em todos os ambientes.
eu não posso, tipo, tô num evento, eu não posso dormir porque alguma coisa aqui vai sair do controle, eu quero servir, eu quero ser produtivo, eu quero estar à disposição. Aí vira aquele burro de carga que tá ralando, trabalhando, e aí se ninguém realmente bater a palma porque tá fazendo, aí vira um murmurador. E aí, outro problema do nosso coração, porque está aí revelando o quê? É a minha necessidade de aprovação. Eu quero ser aprovada, então eu não posso descansar, porque se eu descansar, as coisas não vão sair tão bem. E aí, ao não sair tão bem, eu não serei aplaudido, eu não serei, né, eleito como o bom servo, o bom trabalhador, o bom gestor, o bom pai, a boa mãe, porque eu preciso disso. Então também revela um problema do coração. Ou então o medo de decepcionar as pessoas. Eu quero ser útil, quero ser produtivo, e eu não posso dar mole porque eu vou decepcionar alguém. Vou decepcionar o organizador, vou decepcionar meu marido, minha mulher, meus filhos. Eu não posso decepcionar ninguém. Mais uma vez, busca por aprovação. Busca por aprovação. E é um problema do coração. Por quê? Você não é um ser chamado Deus. Você não é Deus. Nós vamos falhar. Nós vamos falhar. Nós vamos decepcionar as pessoas. Não porque a gente quer de forma intencional, mas na vida vai ter um momento que eu vou ter que dizer não. Vai ter um momento que eu vou dizer, olha, eu não consigo. Eu posso até aqui. Daqui para lá, eu tenho limites. Agora, quem vive escravizado por esses sentimentos, ele não respeita o próprio limite. Ele não respeita o seu limite, o limite do seu corpo. Ele não respeita o limite da sua mente. E aí ele vai pegando coisas, juntando tarefas, juntando situações que no final, o que resta diz, o trabalho foi feito. Mas ele não tem contentamento. No final, tudo foi executado como deveria ser executado, mas o cansaço na alma é tão grande que não é recompensador. O cansaço físico é tão profundo que não é recompensador. E aí, ele precisa de mais. E aí precisa de mais. E aí vai... Por quê? Ele quer ser aceito, quer ser aprovado, tem medo do que as pessoas vão pensar a seu respeito. Isso mostra um problema do nosso coração, que precisa ser corrigido pelo Evangelho. A dificuldade de ficar em silêncio, de ficar parado, e aí acaba buscando o trabalho como fuga emocional. Eu tô me lembrando aqui de várias situações, mas me lembro de a gente estar em eventos, retiros, 1 milhão de coisas que a gente já fez, né? Sempre tem alguém, tipo, o pessoal foi dormir. Não consegue ficar quieto. Fica procurando coisa pra fazer e gente. E aí eu me lembro que muitas vezes achava quem? Achava o pastor. Eu em algum lugar falei, meu Deus do céu, eu precisava de um pouquinho de silêncio. Está aqui nesse final de semana e a pessoa quer conversar, quer falar. E falar. Não consegue ficar quieto. Não consegue contemplar. Não consegue ficar parado. E... é isso que acontece, né, nos bastidores ou que está por trás, às vezes, de quando a gente não consegue descansar. O que nós estamos buscando? O que está mais profundo? O que está além? A gente pode ver isso em exemplos cotidianos de coisas que nós acabamos experimentando e vivemos, como irritação dentro de casa. Isso é uma consequência de alguém que não consegue descansar. Essa irritação... Essa falta de presença é porque a pessoa não consegue descansar. Você falou antes, né, sobre essa dificuldade de ficar em silêncio, como uma fuga. Será por que eu estou fugindo? De quem eu estou fugindo quando eu me lanço e não paro, e não descanso? Eu me torno uma máquina. De quem eu estou fugindo? Muitas vezes a pessoa está fugindo de si mesma. De se encontrar consigo mesmo. Então eu pego o trabalho, eu pego as coisas para fazer, eu ocupo todo o meu tempo, seja com entretenimento, seja com trabalho, seja com pessoas, que nada disso é pecado. Mas quando isso se torna o meu Deus, se torna a minha fuga, revela um ídolo do meu coração e revela realmente uma necessidade de olhar para mim, a necessidade
de olhar para o meu coração, de olhar e ver o que está acontecendo comigo. Por que eu não estou conseguindo parar? Por que eu não consigo deixar de olhar o celular? Por que eu não consigo parar para contemplar? Porque às vezes a pessoa tem medo de se encontrar consigo mesma. Ou acha que a vida dela é tão sem sentido, tão sem razão, que eu prefiro ocupar com muitas coisas. Só que o fruto disso é o que você falou, é o que a gente vê na prática, no dia a dia. A consequência disso é uma pessoa que se irrita facilmente, principalmente dentro de casa. Ela tá tão cansada, ela tá tão sobrecarregada que ela não tem tempo de conversa, ela não tem presença com as pessoas, ela não sabe estar com as pessoas dentro de casa. Você vê a pessoa não ter paciência com os filhos, não ter paciência com o marido, porque está sobrecarregado, mas não consegue parar, não consegue descansar. E aí a gente precisa fazer essa pergunta: por que eu não consigo parar? Por que eu não consigo descansar? Se de noite eu trabalho o dia todo, ok, mas de noite eu volto para casa para dormir. Por que eu não consigo descansar? Por que eu vivo a minha vida inteira pensando no amanhã? Por que eu vivo pensando no que vai acontecer daqui a algumas horas? E eu não consigo aproveitar o que eu tenho hoje. Não consigo desfrutar da família que eu tenho, não consigo desfrutar dos filhos, não consigo desfrutar do meu trabalho, não consigo desfrutar do meu marido, não consigo desfrutar da presença dos meus amigos, porque eu não consigo parar. Eu já entrei nesse modo que eu tenho que fazer, eu tenho que produzir, porque isso tornou-se aquilo que dá sentido para a sua vida. E quando a gente faz isso, o resultado é frustração. O resultado é desespero. Porque esse Deus chamado trabalho, ativismo, ele não pode te salvar. Ele não vai mudar o desespero da sua alma. Esse Deus que você escolheu, que é o estar em movimento, esse ativismo que tem que estar fazendo, que não pode parar em momento algum, o trabalho, tudo isso não pode trazer descanso. Não pode trazer realização nem satisfação para sua alma. Então, cada vez mais você se afunda nisso, cada vez mais você se apega nessa atividade, nesse modo de viver, achando que no final vai dar tudo certo. Mas aí quando você perceber, você vai ver que os seus filhos cresceram, os seus idosos foram embora, porque eles morrem. O seu casamento se distanciou, se desfez, você perdeu amigos, você perdeu festas, porque você não conseguiu parar. Você perdeu a oportunidade de ouvir o seu filho contar o coração dele para você, você perdeu a oportunidade de ouvir o coração do seu marido, dos seus pais, dos seus amigos, você perdeu tudo, porque você não conseguiu parar e você não conseguiu descansar. O descanso é bíblico. É necessário. Deus, quando nos criou, estava lá, a gente precisa descansar. Ele mostrou pra gente. Você trabalha, mas você descansa. Nós não somos máquinas, nós somos seres humanos, né? E quando a gente quer assumir esse lugar de máquina, até a máquina, se ela funcionar demais, ela dá trabalho, ela dá defeito. Até uma máquina precisa parar para manutenção. Quanto mais nós, seres humanos, finitos, limitados, que temos as nossas dores, que temos as nossas dificuldades, você precisa descansar, você precisa parar. E não é só parar fisicamente, não só descansar fisicamente, é encontrar descanso para sua alma. Só que esse descanso nós não conseguimos encontrar no ativismo. A gente não consegue encontrar na alta produção. Esse descanso a gente só consegue encontrar em Jesus. Amém. Bom, se você está aqui com a gente até esse momento, não sei quantos minutos nós já estamos aqui conversando, eu não pedi no começo, né? Não pedi no início, mas se esses podcasts, esse episódio, essas conversas têm edificado, abençoado a sua vida, não deixe de se inscrever no nosso canal, compartilhar com outras pessoas. Nós temos link aí embaixo do nosso canal no WhatsApp. É um canal onde você vai entrar, vai estar lá. Nós colocamos lá o que é necessário, não enchemos de mensagem, ninguém pode postar nada, é um canal, né? Você vai receber. Isso também não
não dá o compromisso a você de que você faz parte da nossa igreja, mas é o canal Paz na Montanha. É um canal dedicado especialmente a Petrópolis, mas se você não é de Petrópolis também, entra aí, acompanha a gente no canal e a gente sempre vai colocar os episódios e materiais lá para edificação da sua vida. Então não deixe de nos seguir, nos acompanhar nas redes sociais, no Instagram, vai lá, nos siga lá para você também fazer parte e também acompanhar a gente, né? Eu quero aqui colocar uma pergunta e para a gente pensar um pouco sobre ela. Preste atenção nisso. Estamos cansados apenas porque trabalhamos demais ou porque vivemos como se Deus trabalhasse de menos? Vou repetir, hein? Estamos cansados apenas porque trabalhamos demais ou porque vivemos como se Deus trabalhasse menos? Tem uma resposta para essa pergunta e está no Salmo 127. Se você tiver uma Bíblia para ler, nós vamos ler 2 versículos, versículo 1 e versículo 2 do Salmo 127, que diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, se os seus amados ele o dá enquanto dormem. Prestou atenção nisso? Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem, enquanto descansam, enquanto dormem. Tem uma coisa que a gente precisa olhar aqui e guardar em nosso coração. Eu acredito que é uma questão que todos cristãos, todo mundo precisa ver. Mas olha para o Salmo 127, ele dá aqui 3 imagens, destaca 3 imagens aqui no Salmo. Primeiro, casa. Precisamos construir, mas é Deus quem sustenta. Verdade. Precisamos construir. Nós trabalhamos, mas quem sustenta é Deus. A terceira imagem é a sentinela. Precisamos vigiar, mas é Deus quem guarda a cidade. A outra imagem é o sono. Deus continua trabalhando quando nós dormimos. O Salmo não está dizendo aqui, não trabalhe. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, não trabalhe como se tudo dependesse de você. A frase que a gente poderia ter aqui é que a sentinela vigia, mas é Deus quem guarda a cidade. Quantas vezes nós não trabalhamos, lutamos, botamos palito nos olhos para não dormir, porque a gente tem medo de que o ladrão venha enquanto a gente estiver dormindo. Sendo que quem está guardando, quem está cuidando, quem está provendo é o Senhor. Deus está fazendo isso. Eu aprendi com o tempo a confiar mais de que Deus é muito melhor do que eu para trabalhar e fazer as coisas. Um dos exemplos, eu estou pastoreando aí já há alguns anos. Eu acho que uma das coisas que, se alguém perguntasse que eu fiz durante esses anos de ministério, que eu ficaria muito feliz em compartilhar, é investir em jovens. É empoderar, colocar coisas em suas mãos, deixar eles fazerem. Mas eu vou confessar, como é difícil dormir quando você tem gente que está iniciando fazendo as coisas. Porque a sensação que dá é que se você não estiver acordado, se você não estiver vigiando, vai dar problema. Aí eu aprendi com o tempo que eu vigiando, acordado, dá problema do mesmo jeito. E quem é o Senhor da igreja é Deus. Como é bom hoje sair de férias, descansar, e às vezes você pergunta, amor, e isso? Amor, que o dono da igreja é Deus, Ele que cuida, eu posso morrer amanhã. E uma das coisas que a gente tem experimentado é ver Deus cuidando da sua igreja e treinando os jovens líderes e as pessoas enquanto as coisas estão funcionando, independente da gente.
É tão bom confiar de que é Deus que está cuidando da igreja, é Deus que está cuidando da minha casa, é Deus que está cuidando da minha família. Eu posso dormir em paz. A resposta do Salmo 127 para a gente, ela é crucial. Né? Como eu disse lá no início, é você confiar. Se você não confiar, você não descansa. Se a gente não confiar, a gente não vai conseguir descansar. Então eu trabalho, mas eu não trabalho como se tudo dependesse de mim. Né? Eu vigio, a gente tem que cuidar das nossas coisas, né? Parece que a gente tá falando assim, tipo, vamos viver a vida e Deus vai fazer. Não, não é isso. Nós devemos ser responsáveis. Se eu tenho que trabalhar, eu vou trabalhar, né? Se eu tenho que cuidar das minhas coisas, eu vou cuidar, eu vou fazer o possível, né? Para proteger os meus filhos, os bens, as coisas que a gente tem, né? A gente vai tomar esse cuidado, porém, a gente faz isso na certeza de que quem vai cuidar tanto de mim, que estou cuidando dos meus filhos, e cuidar dos meus filhos, é o Senhor. É diferente. É diferente quando eu faço achando que eu sou responsável. Ou quando eu trabalho achando que sou eu que vou fazer, né? Eu planto ali as sementes, quando eu acredito que sou eu que vou fazer a semente crescer. É diferente quando eu planto, eu rego, eu faço o meu trabalho, mas eu sento e espero o tempo certo. Espero o que Deus vai fazer com aquela semente. Então, assim, a resposta do Salmo 127 para nós é muito importante. É importante porque a gente precisa confiar. A gente precisa ser responsável, mas a gente precisa descansar que existe alguém melhor, alguém mais forte, alguém mais esperto, alguém mais sábio do que nós, que está no controle do universo. Um Deus soberano, um Deus que cuida de todas as coisas. Se eu passar a noite inteira vigiando a porta da minha casa, pode vir o ladrão que vai entrar da mesma forma comigo ali vigiando. Agora, se o Senhor estiver vigiando a minha casa, Ele que vai cuidar e eu posso descansar. Eu não preciso viver de forma inquieta, eu não preciso perder a minha paz, eu não preciso perder o meu descanso, eu não preciso perder a minha noite de sono, porque eu estou preocupado com algo que vai acontecer amanhã, porque Deus já está no meu amanhã. Ele já está lá, Ele já está trabalhando. Então, se eu confio, eu descanso. Se eu confio que Deus está guardando, que Deus está trabalhando, eu consigo descansar. Então, qual é o maior problema do nosso coração nessa situação, nesse assunto? O maior problema do nosso coração é que nós não conseguimos confiar. E descanso não é preguiça, né? Não. Descanso não é preguiça. E como que a gente pode diferenciar descanso de preguiça, né? A preguiça, ela foge da responsabilidade. Sim. Foge sempre da responsabilidade. O descanso reconhece os limites depois de cumprir sua responsabilidade. É diferente. Preguiça evita o chamado. Descanso entrega os resultados do chamado a Deus. A preguiça é negligência. Descanso é confiança. Há uma diferença grande, né? A preguiça é negligência. Eu deixo de fazer aquilo que eu deveria fazer. Eu deixo de trabalhar. Eu deixo de preparar a casa. Eu deixo de preparar as coisas. Eu deixo de fazer porque eu estou negligenciando a minha responsabilidade. Agora, descanso é quando eu trabalho e descanso e paro. Descanso é quando eu cumpro as minhas responsabilidades e confio que Deus vai completar a boa obra, que Deus vai trazer o crescimento. Então, são coisas totalmente diferentes. E descansar em Deus, estar em Deus, porque Ele é o nosso descanso. Esse lugar é um lugar que Ele convida todos para estarem ali. Não é um lugar de algumas pessoas. Tem gente que é assim com Deus, por isso que consegue. Não, esse lugar de descanso, esse lugar de confiança em Deus é fruto de um relacionamento próximo com o próprio Deus. Então, o que o Senhor tem feito é sempre nos convidando para estar perto dele. O convite dele para nós é: venham a mim. Venham a mim. E voltei eu no texto, né? Voltei eu no texto de Mateus. Mas venham a mim. Sempre o Senhor está nos convidando para ir até Ele. E quando nós vamos, nós conhecemos, nós conseguimos confiar
e aí nós conseguimos descansar. Nós temos o exemplo do sábado, né? Jesus ele disse que ele é o Senhor do sábado. Ele é o Senhor do descanso. E o Senhor descansou no 7º dia. Quando a gente olha para o sábado é um presente de Deus, não um peso. Poxa, mas eu trabalho de escala, então o meu dia de descanso é diferente. Não importa o dia, o que importa é que não devemos trabalhar todos os dias. A gente precisa descansar. Isso literalmente, e o descanso que a gente está propondo aqui é um descanso de verdade da alma, né? Então, Cristo ele vai nos libertar dos dois extremos. Quando ele diz que ele é o Senhor do sábado, ele nos liberta da preguiça que foge das responsabilidades e da produtividade idolátrica que tenta provar valor com o trabalho. Eu tenho valor porque eu trabalho. E aí nós temos o Evangelho apresentando para a gente uma coisa diferente. Não precisamos trabalhar para conquistar o nosso valor, para mostrar o nosso valor. Jesus realizou a obra que nós não conseguiríamos realizar. Então, em Cristo, eu descanso a minha alma, porque eu não preciso fazer nada para ser salvo. Ele fez todo o trabalho pesado. Eu só preciso crer que eu encontro descanso nele. Descanso para a salvação, descanso no Senhor. Ele realizou a obra que nós não conseguiríamos realizar. E aí, na cruz, ele faz uma declaração. Está consumado. Está consumado. Filhos de Deus conseguem dormir bem? Por quê? Porque ele sabe que o pai permanece acordado. É só a gente olhar na nossa casa os nossos filhos. Eles vão se deitar, eles não se preocupam se amanhã eles terão pão para o café. Eles vão dormir hoje sem se preocupar se amanhã a roupa deles vai estar pronta para ir à escola. Eles vão descansar hoje sem se preocupar com o almoço de amanhã. Porque eles sabem que eles têm pai. Então, assim, se nós reconhecemos a grandeza de Deus, se nós reconhecemos que o pai permanece acordado, eu posso descansar. Porque está feito, está consumado. O meu valor não é provado pelo trabalho que eu realizo. O meu valor não é provado pelo quanto eu produzo. Mas sim, o meu valor está provado por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Então, está feito, está consumado. Né? O ativismo não é o meu salvador. O fazer muitas coisas não me salva. Quem me salvou foi Jesus. Quem nos salva é Jesus através da sua obra na cruz do Calvário. Então, a gente precisa aceitar isso, crer nisso, sabe? E tratar as idolatrias do nosso coração. Porque há pessoas que não conseguem descansar por várias razões, né? Há pessoas que têm crises de ansiedade, né? Ansiedade crônica e não conseguem parar, não conseguem descansar. Tem pessoas que realmente têm uma vida com muitas responsabilidades e não conseguem descansar. Então, assim, cada um, se a gente for sentar e conversar, tem um motivo. Mas eu queria te fazer um convite. Eu queria que você olhasse para o seu coração nesse momento. E que você parasse e perguntasse para você mesmo. Parar e perguntar para a sua alma. O que eu acredito que vai desmoronar se eu parar? Pergunte isso. O que eu acredito que vai desmoronar se eu parar? Será a sua imagem vai desmoronar? A sua casa vai desmoronar? A sua vida vai desmoronar? A sua reputação vai desmoronar? Dependendo da resposta, você vai encontrar os ídolos do seu coração. Dependendo da resposta que você encontrar para essa pergunta, a resposta vai revelar a quem você está adorando, a quem você está servindo. E os ídolos, eles nos subjugam. Cristo nos liberta. O Senhor nos liberta dessa necessidade. Jesus nos liberta dessa necessidade de provar o nosso valor na medida que produzimos. Cristo nos liberta da necessidade de provar que somos aceitos ou sermos aceitos por aquilo que eu posso dar, por aquilo que eu posso oferecer. Cristo nos liberta de tudo isso. O Evangelho nos fez livre. Está feito, está consumado. Está feito. Acredite nisso, creia e aceite
o que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. E viva por essa verdade. Viva livre. Se você não consegue parar, se você não consegue descansar, se a sua alma não encontra descanso, em Cristo Jesus você pode encontrar descanso. Em Cristo Jesus você pode repousar, porque Ele é o nosso descanso. Ele é o lugar onde nós encontramos descanso. É nele que a nossa alma se deleita. É nele que a nossa alma descansa. É em Jesus. E nós não precisamos viver uma vida de ativismo, uma vida de excesso de produção, achando que tudo isso vai trazer sentido para a sua existência, achando que quanto mais você trabalha, melhor você vai ficar, quanto mais você pensa, as coisas vão acontecer, quanto mais você controla, né? Quanto mais você controla as situações, menos danos você vai ter, viver da forma que se eu produzir muito, se eu fizer muita coisa, eu vou ser aceito. Isso não é vida, não é a vida que Jesus ofereceu para nós. A vida que Ele nos oferece é uma vida livre. A gente vai trabalhar porque eu tenho que trabalhar. Mas eu vou produzir porque eu tenho que produzir. Não é porque tudo depende de mim. Vai sair o peso das suas costas. Sabe? Esse fardo que está sobre você, que não te deixa dormir, Jesus te diz assim, vem, caminha comigo, troca comigo, porque o meu fardo é leve. Então, vá até Jesus, se renda, se submeta ao amor de Jesus, se submeta ao que Ele fez na cruz do Calvário e você vai encontrar descanso para a sua alma. Você vai encontrar não só descanso da sua alma, mas descanso físico, porque quando a nossa alma descansa, o nosso corpo também descansa. A gente pode trabalhar muito, mas se houver paz no nosso interior, se houver paz no nosso coração, se estivermos livres, né, desses ídolos governando o nosso coração, vai estar tudo bem. A gente vai dormir, vai deitar, vai descansar e no outro dia a gente vai seguir com a vida. Agora, se você pode trabalhar pouco, mas se a sua alma não estiver em paz, o que você vai ter é exaustão, porque o seu coração não para, a sua mente não para, ela está funcionando o tempo todo, você não consegue descansar. Então, o convite de Jesus é, venham a mim, eu sou o descanso. Venham a mim, eu sou o seu descanso. A verdade nos liberta das mentiras que nós acreditamos no decorrer da vida. A verdade nos liberta das mentiras que passamos a viver por meio delas. Se eu produzo, eu sou bom. Se eu trabalho demais, eu controlo todas as coisas. Tudo depende de mim. A verdade nos liberta de tudo isso. Bom, gente, espero que de verdade Deus esteja edificando, né, o seu coração, falando com você. Tem algumas coisas que a gente precisa fazer para encontrar descanso. Não tem como descansar o nosso coração, se estivermos mantendo os hábitos ruins e uma vida tão ativa. A gente sabe a verdade. Essa é a verdade do Evangelho. Cristo é esse lugar para a gente. Cristo é o lugar de descanso para o nosso coração. Mas existem coisas práticas que nós que tem que ser feita. Uma delas é se desconecte. Porque isso dá a sensação de você nunca ter pausa nem nada, tá conectado direto. Ou tá escutando coisa, ou tá vendo coisa, ou tá vendo meme, ou tá no Instagram, ou tá no YouTube, ou tá em algum lugar. Se desconecte. Em algum momento do seu dia, se desconecte. Faça refeições sem celular. Quando eu estiver conversando com alguém, mantenha o celular dentro do bolso. E esteja completo e inteiro naquele lugar. Porque o descanso não é só dormir. Não. Separe tempo para contemplação. Vai fazer uma caminhada e ore. Tenha um momento de oração e leitura bíblica. Escute a Bíblia. Eu não estou conseguindo tempo para ler Bíblia. Escute a Bíblia. Coloque áudio da Bíblia e escute a Bíblia. Mas se desconecte, vai separando e confia no Senhor e colocar o coração de verdade no Senhor. A produtividade sem descanso pode ser, muitas vezes, incredulidade disfarçada de zelo. E a gente precisa ter cuidado com isso. A gente está aqui caminhando para o final. E as orientações que a gente pode dar e conselhos que a gente pode dar, talvez seja esse de não tente resolver no trabalho todas as coisas. Não gaste sua energia e sua vida trabalhando como se o resultado dependesse só de você.
Se você é um líder, um pastor, ou foi chamado por Deus para servir ao povo de Deus, confie de que Deus está cuidando da igreja dele, ele é o Senhor da igreja, é ele que dá o crescimento, é ele que dá o resultado, é ele que dá os obreiros, é ele que chama pessoas, é ele que salva as pessoas. Então, Deus sabe muito bem cuidar da sua igreja. E muitas vezes está dando errado porque é a gente que está tentando cuidar demais. E o cuidar aqui não é ter o zelo, né, de cuidar, mas às vezes você está tomando tão conta que às vezes está prejudicando. E antes da gente orar, né, e antes da gente terminar, antes de você colocar sua cabeça no travesseiro, porque na hora que você colocar sua cabeça no travesseiro, a cidade vai continuar existindo, os problemas vão continuar lá, e amanhã é um novo dia. Olhando para Petrópolis, a cidade ela é muito bonita, mas só Cristo pode dar descanso para a alma do petropolitano. Essa é a verdade. Tem mais alguma coisa que tu quer acrescentar, meu irmão? A verdade é que a gente precisa tirar um tempo e avaliar o nosso coração. Por que você não consegue descansar? Por que você não consegue parar? Por que você não consegue dormir? Por que você não tem paz? E avalie o seu coração e coloque diante de Deus. Entrega para Ele aquilo que você acha que pertence, aquilo que você carregou até hoje como se dependesse de você. Trabalhe, faça o que você tem que fazer, mas espere e descanse que os resultados vão vir do Senhor. Então, aquilo que você acha que você é que vai dar a solução, você vai trazer as respostas, entregue a Deus. Faça esse exercício, sabe, de todas as vezes que você for dormir, ou que você tiver um tempo, ore ao Senhor e entrega para Deus, né? Senhor, eu acredito que a minha casa, a minha família, eu sempre acreditei que dependia de mim, mas eu não quero carregar esse fardo. Amém. Então, o que precisamos fazer? Precisamos descansar no Senhor. Descansar no Senhor. Esse foi mais um episódio do podcast Paz na Montanha. E esse episódio 4, o assunto foi descanso não é fuga, é confiança em Deus. Espero que Deus tenha falado com você, ministrado a sua vida. Não deixe de curtir, não deixe de seguir. Mande para alguém que não consegue descansar. Compartilhe com pessoas e acompanhe a gente. E que o Senhor te abençoe. Te espero no próximo episódio e na próxima série, né, de podcast, que em breve vai estar aqui também e você vai poder acompanhar juntamente conosco, tá bom? Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.